Voltando aqui para o Brasil agora, um dos pontos que mais causaram polêmica durante a tramitação final da reforma tributária na Câmara dos Deputados foi o impacto que ela teria sobre os alimentos. Muita gente comentou que fazer compra no mercado poderia ficar mais caro. Foi aí que a proposta incluiu a criação de uma cesta básica nacional. A gente vai entender mais esse ponto da discussão da reforma tributária no nosso quadro Fatos Primeiro. Nosso editor Marco Antônio Mendes está aqui com a gente para ajudar a explicar esse ponto e principalmente para responder a pergunta: como é que vão ficar os preços? Marco, consegue responder isso para a gente? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, havia uma certa desconfiança sobre como ficariam os preços dos alimentos com a reforma, né? Mesmo que alguns estudos estimassem uma ligeira redução. O que aconteceu é que, para não restar dúvidas sobre esse ponto, que é tão essencial para todo mundo, mas principalmente aos mais pobres, se propôs então a criação de uma cesta básica nacional. E todos os produtos que vão compor essa cesta vão ser isentos de impostos. Por isso, essa frase que vai aparecer aqui no telão, ó, a reforma tributária pode deixar os alimentos mais caros, ela é falsa. Importante a gente lembrar que já existe uma política pública que desonera os tributos federais sobre a cesta básica. E isso já traz uma redução média de 5% nos preços dos produtos. Essa é uma conta feita pelo Ministério do Planejamento que ainda mostra que o poder público vai deixar de arrecadar 34 bilhões de reais neste ano para poder manter esse programa. Assim mesmo, a gente sabe, tem muita gente passando fome pelo país e, infelizmente, cada vez mais a alimentação pesa no bolso dos mais pobres. Só para a gente ter uma noção, as famílias mais pobres gastam cerca aqui de 1/4, mais ou menos, da renda com alimentos. Já as famílias mais ricas, elas gastam um pouquinho mais de 10%. Por isso, então, a necessidade de se aliviar no bolso de quem ganha menos. Apesar da criação da cesta básica nacional, então com uma reforma tributária, ainda não se sabe exatamente quais produtos vão estar nessa lista. A preocupação é que muitos setores eles queiram ter essa isenção e isso então poderia onerar outros setores da economia. A Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento, eles fizeram um diagnóstico sobre a atual realidade da cesta básica e deu algumas, sugestões de como ela pode atender melhor a população, focando principalmente em produtos saudáveis. Vamos acompanhar. Se há uma preocupação para evitar consumo de alimentos ultraprocessados que podem gerar, no longo prazo, malefícios à saúde da população, que não haja, portanto, incentivos tributários sobre esses alimentos. Ao mesmo tempo, para que se possa ver o uso eficiente dos recursos públicos, e dado que a política ela é uma política voltada para a redução da insegurança alimentar, seria importante que houvesse a delimitação de quem pode se beneficiar dessa política. Uma maneira de se criar essa delimitação é por meio da proposição inicial que recomendava um cashback, ou seja, um público-alvo teria direito a esses impostos pagos de volta no ato da própria compra. Agora, é importante a gente lembrar que o texto da reforma tributária ainda está em discussão no Senado, ou seja, alguns pontos, de repente, podem mudar com o tempo, né? Márcio? Muito obrigado, Marco Antônio Mendes, editor do quadro Fatos Primeiro.